Compartilho, querido irmão, o Evangelho de quarta-feira, dia 21 de abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O discurso eucarístico de Jesus na sinagoga de Cafarnaum se desenrola através de dois elementos: minha carne, meu sangue, e uma condição: se não comerdes e não beberdes, morrereis. Hoje, a partir do sinal do vinho e da realidade do sangue eucarístico de Jesus, vamos aprofundar a participação do Espírito Santo no mistério da Eucaristia. O próprio Jesus nos convida a descobrir esta profunda dimensão de seu sacramento quando diz que na Eucaristia é o Espírito que vivifica, a carne para nada serve. Eis uma afirmação sobre o inefável mistério da relação do Espírito Santo com a Eucaristia. O Espírito Santo fez a Eucaristia e é recebido na Eucaristia. É dela, de algum modo, o sujeito e objeto, o doador e o dom. Assim afirmava um padre da Igreja: mediante o sangue de Cristo derramado por nós recebemos na Eucaristia o Espírito Santo, porque o sangue e o Espírito formam uma só coisa. Assim, graças ao sangue, que nos é connatural, podemos receber o Espírito, que não nos é connatural. Também, o simples sinal do vinho nos fala, de certa maneira, do Espírito Santo. Este alegra o coração do homem, afirma o salmista, exatamente como faz o Espírito Santo com a alma. Nos Atos dos Apóstolos, afirma São Cirilo de Jerusalém, os judeus disseram que os apóstolos estavam embriagados na manhã de Pentecostes, e tinham razão. No entanto, erraram ao crer que se tratasse de vinho normal, ao passo que estavam embriagados do vinho novo do Espírito Santo. 3 momentos da missa podem ajudar-nos a perceber a presença e a ação delicada, suave do Espírito Santo. Primeiro momento, antes da consagração, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo e impõe as mãos sobre as oferendas do pão e vinho.
Nossos coroinhas cerimoniários sempre sabem, o padre estendeu as mãos, eles tocam a campainha e a assembleia também se ajoelha. Segundo momento, a invocação do Espírito Santo depois da consagração. Assim como pela força do Espírito Santo, o pão e o vinho foram transformados em corpo e sangue de Jesus, depois da consagração, a Igreja continua invocando o Espírito Santo para que transforme o grupo de pessoas reunidas em torno do altar em corpo de Cristo, formando uma só igreja. O terceiro momento que podemos fazer a experiência do Espírito Santo dentro da nossa celebração é a comunhão. Especialmente o Espírito Santo vem até nós na comunhão. A Eucaristia faz a igreja, mas faz graças ao Espírito Santo. Por isso, Santo Irineu afirmava: como a farinha seca sem água, não se pode fazer uma só massa e um só pão, assim nós, que éramos muitos, não poderíamos nos tornar um só corpo em Jesus Cristo, sem a água do Espírito Santo vinda do céu. São João Paulo II afirmou: a Eucaristia é verdadeiramente um pedaço do céu que se abre sobre a terra e atravessa as nuvens da nossa história e vem iluminar o nosso caminho, graças à presença e à ação do Espírito Santo em nós. Querido irmão, querida irmã, pense hoje nesse mistério tão profundo que mais uma vez quer nos conduzir a Jesus presente na Eucaristia. Que Deus abençoe o seu dia, fique iluminado por estas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.